Nessa aula, a gente vai criar um arquivo básico JavaScript só para a gente ter algum insumo para anotar as diferenças que vão ser aplicadas à medida que nós vamos evoluindo a criação do nosso ambiente. Então, vou criar um arquivo JavaScript e vou executar via Node para a gente ter uma pequena noção do uso do Node. Então, voltando para cá, o VS Code que a gente instalou, ele possui essas 5 grandes visões, que seria a do projeto mesmo, uma de busca, Source Control, que normalmente utiliza o Git, debug e extensões, que a gente vai falar bastante também daqui a pouco. Então, para criar o projeto, eu vou simplesmente criar uma pasta e vou abrir essa pasta no VS Code. Eu poderia vir dessa forma, nessa visão Open Folder, navegaria até essa pasta e mandaria abrir, mas eu vou fazer de outra forma. Eu vou fechar esse code. Pronto, mandei fechar. E uma vez que você instalou o code, deve ter sido criado uma chave como variável de ambiente para você acessar o code diretamente. Então, eu criei o diretório curso, eu vou entrar nele e vou fazer simplesmente code, ponto, ou seja, abrir o code nesse diretório que eu estou. Pronto. Abri o code no diretório curso, que não tem nada por enquanto. Aqui dentro eu vou criar um arquivo que, mais uma vez, eu poderia criar aqui por fora. Criou, refletiu aqui dentro. Mas vamos trabalhar aqui por dentro do code. Eu vou pedir para ele criar um novo arquivo que eu vou chamar de index.js. Como eu falei, nós vamos trabalhar aqui com JavaScript. E agora eu vou criar só umas funções bem simples para a gente ter alguma comparação do que vai mudar nos arquivos, ver as vantagens que a gente tem com o code e os plugins que a gente vai instalar para eles. Bom, já dá para ver que ele tem uma funcionalidade de autocomplete. Ela não é tão boa quanto, por exemplo, do Eclipse, mas dependendo dos plugins que a gente instalar, eu vou mostrar também mais na frente, fica bastante útil. Então, vou criar uma função, velho e conhecido Hello World, que eu simplesmente vou mandar imprimir no console Hello World. Pronto, salvei. Para executar um arquivo Node, eu estou no diretório que o arquivo existe, aqui está ele, então simplesmente Node index.js. Não fez nada porque eu não invoquei a função. Então, Hello World, declarei aqui e estou invocando a função aqui. Pronto, imprimiu o valor que eu queria. Mas eu não vou ficar utilizando esse terminal externo, porque aqui eu consigo visualizar um terminal dentro do próprio code. Aqui está ele. Ele já abriu no diretório, então simplesmente Node index.js também executou. Vou criar só mais uma função. Dessa vez eu vou utilizar um outro padrão, vou utilizar o padrão do ECMAScript 6, ou seja, vou utilizar arrow functions, const, let. É bom que você dê uma olhada, tem vários cursos, inclusive gratuitos, que dão esse upgrade do JavaScript mais antigo para essas novas atualizações que estão surgindo. Então eu vou criar uma outra função, já nesse novo padrão, que eu vou chamar de saudação. Note que a forma de declaração dessa função já ficou diferente. Isso seria o mesmo que isso aqui. Só estou utilizando padrões diferentes. Tem algumas pequenas variações, tipo this, mas já é algo bem mais avançado. Então,
para o que a gente está querendo, simplesmente definir uma função e executar, essas duas formas são iguais. Então, continuar com essa. Depois eu falo que atalhos eu estou utilizando. E eu vou declarar a variável data, que vai ser uma instância do date. E vou pedir para retornar uma lógica. Que dependendo da hora, se for menor do que 12, menor ou igual a 12, ele vai retornar bom dia. Caso seja maior, eu vou fazer outra checagem. Se for menor ou igual a 18, vai ser boa tarde. E caso contrário, será boa noite. Vou aumentar um pouquinho mais essa fonte. Ok. Agora eu vou declarar essa chamada e eu vou logo imprimir o resultado. Pronto, salvei e agora vamos executar. Pronto, a saudação do momento é bom dia. O que nós vimos nessa aula? Um básico de Node, como criar função, como manipular arquivos dentro do VS Code, como abrir um terminal integrado no VS Code. Vimos que ele tem algumas funções de autocomplete e vimos também que ele já está aplicando cores ao meu código justamente para tentar facilitar a leitura e a organização dele. Até a próxima aula, quando a gente vai começar a trabalhar na configuração do ambiente de uma forma que pelo menos eu acho interessante, mas apesar de mostrar as minhas opções, eu vou tentar também mostrar como você consegue estender essa forma que eu estou utilizando para aplicar uma configuração que esteja mais ao seu agrado. Então, até a próxima aula.